Agora, na Colmeia FM, Papo Cidadão Entrevista. Um programa do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Maringá. Aqui, na 98,7. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante. Olá, amigos e amigas que sintonizam a Rádio Colmeia FM. Hoje, 6 de outubro de 2022, 19 horas, está começando mais um Papo Cidadão Entrevista. Um programa do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, aqui de Maringá. Eu sou Walter Fernandes e estarei com vocês até às 20 horas. Papo Cidadão Entrevista vai ao ar toda primeira quinta-feira do mês, aqui na Rádio Colmeia, às 19 horas, sob a coordenação geral do Padre Nildo, na mesa de som, nosso amigo Newton César, apoio técnico Clodoaldo Francisco de Assis. A todos, muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, ontem a gente comemorou um aniversário muito importante para todos nós brasileiros e brasileiras e que infelizmente passou batido. Até mesmo da grande mídia. Sabe quem é que fez aniversário ontem? 34 anos? A nossa cidadã, né? Exato, a nossa Constituição Cidadã fez 34 anos ontem e, infelizmente, a gente até esqueceu. E então, foi o aniversário ontem da democracia. E a gente, nesses tempos bicudos aí, né, que a gente vê tantos ataques à democracia, ataques à nossa Constituição. Aliás, falando em democracia, não dá para a gente esquecer que a gente está vivendo aí mais um período eleitoral, que é justamente o máximo da democracia, quando a gente pode eleger diretamente os nossos representantes. Aliás, a gente está aí faltando 25 dias, né? 24 dias para a eleição do segundo turno e para presidente aqui no Brasil, porque no Paraná a gente já elegeu o nosso governador. E você sabe que aqui no Papo Cidadão Entrevista a gente sempre traz representantes da nossa sociedade, cidadãos, cidadãs que se destacam na sua área de atuação para a gente tratar desses assuntos que são de relevância para todos nós. E hoje, tratando justamente sobre esse assunto aqui do pleito eleitoral, desse segundo turno para presidente da República, e para tanto eu conto aqui com a presença ilustre do meu grande amigo jornalista Manuel Messias Mendes, o famoso Mané Messia. Esse que tem uma longa trajetória aqui na imprensa, né, local, trabalhou em vários órgãos aqui. Ele que é graduado em jornalismo, não, história, né, estudos sociais, aqui pela Universidade Estadual de Maringá, e atuou como jornalista em vários órgãos da imprensa escrita da nossa região. Entre elas, da Folha do Norte, Jornal do Povo, né? Folha de Londrina, o Diário, trabalhou também na TV Cultura, TV Tibagi, Rádio Cultura, Difusora, CBN, inclusive foi um dos fundadores e também foi editor da revista Pois É, que todo mundo se lembra, uma grande revista aqui, e mesmo aposentado, Messias mantém inclusive um blog, que é o blog do Messias. blogdomessias.com.br. Exatamente. E dê o link lá, clique. Pois é. No link lá da propaganda. Meu amigo Mané Messias, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra poder participar dessa discussão, ainda mais com o Walter, e nessa emissora, né, que a gente sabe que é tão ouvida, né, que tem que tem um prestígio muito grande, né, e tem uma audiência altamente qualificada, né? Então, realmente é uma honra participar, né? E a gente tendo conversar, né? Isso, e a gente tendo assim ouvintes tão qualificados, a gente tem que chamar a gente qualificada para conversar. Mas a gente não está sozinho hoje, Messi. Nós temos aqui um amigo nosso também, que é companheiro nosso lá no Conselho de Leigos daqui da Arquidiocese de Maringá, o Adriano Prado Marchiotto, que também é analista político, pós-graduado em gestão pública, em política, em eleições. Atuou como parlamentar na Câmara Municipal de Maringá, de 2005 a 2013. E a partir de 2013 ele está como funcionário de carreira, né?
lá na Câmara Municipal, atuando inclusive junto à Escola do Legislativo, atualmente está na coordenação da seção de protocolos. O Adriano tem uma caminhada no Conselho Nacional do Laicato, na Pastoral da Juventude, na SEBS, ministro de Eucaristia também. Adriano, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, Walter, boa noite Messias, boa noite, ouvintes da Colmeia. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo, trocar uma bola aqui e falar sobre o que a gente gosta muito, política e eleições. Política, né? A gente está num momento, assim, difícil, mas muito gostoso, né? A gente tem muitas perspectivas, tivemos agora, vamos dizer assim, uma grande renovação no Congresso Nacional, aqui na Assembleia Legislativa. Mas, meu amigo, minha amiga, fale conosco, manda para nós seu recado, seu comentário, a sua pergunta aqui no WhatsApp da Rádio Colmeia, 3245-1776, e a gente vai ter um prazer muito grande em interagir com você, responder os seus questionamentos. A gente embala aqui na conversa e depois a gente não para. Mas os nossos patrocinadores ficam questionando, né, Nilton César, a música, tá? Mas então, ali para o nosso amigo Clodoaldo, inclusive, que sempre manda uma musiquinha para nós, vamos colocar uma música aí que chama a atenção, inclusive, desse momento histórico nosso, né? Música do Chico Buarque, Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça,
minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Meus amigos, minhas amigas, estamos de volta, 19h10. Papo Cidadão Entrevista, um programa do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, aqui da Arquidiocese de Maringá. Uma forma simples e descontraída de falar de fé, política, direito, cidadania. E hoje tratando sobre um assunto que domina o nosso dia a dia, as eleições. É assim uma análise do pleito eleitoral sobre o segundo turno. Hoje a gente vai tratar com as presenças ilustres dos nossos amigos aqui, o jornalista Manuel Messias Mendes e o do analista de política Adriano Marchiotto. Messias, esse programa é voltado para toda a sociedade, mas principalmente para os leigos da Igreja Católica, né? Que são chamados a participar como protagonistas e não apenas no processo de renovação da Igreja, mas também nesse processo de renovação da sociedade. Uma nova sociedade voltada para o bem comum, voltada para a proteção da casa comum, como fala o Papa Francisco, né? Tratando do meio ambiente. Nós somos então chamados à participação na vida cidadã por vários meios, e um deles é justamente o exercício do direito ao voto. Mas aquele voto consciente, né? Um voto qualificado. Nós passamos pelo primeiro turno, onde foram eleitos nossos deputados estaduais, federais, senadores. Também reelegemos o atual governador para mais 4 anos aí à frente da gestão do Estado. E para a presidência da República, a gente deixou agora para o segundo turno. Messias, falando em política local ou mesmo estadual, a gente viu nesse pleito, você vai reconhecer esse termo, que nós temos aí políticos carimbados, que não tiveram êxito nas urnas. E muita gente se surpreendeu com candidatos tradicionais que esperavam bombar nas urnas e ficaram pelo caminho. O caso mais emblemático foi do ex-governador Beto Richa, que ficou na suplência, aguardando uma vaga, né, no Congresso Nacional. Também ficou fora do Legislativo Federal e estadual políticos tradicionais, como Álvaro Dias, nosso eterno senador, né, 4 mandatos de senador, foi governador, Gustavo Frutti, Luiz Carlos Rauli, Luiz Carlos Marins, Nelson Justus, e aqui de Maringá, Dr. Batista ficou de fora também, né? Também não foi reeleito. Mas, Messias, a que é que você atribui esse movimento de deixar sem mandato esses políticos assim tão tradicionais? O que aconteceu? Bom, vamos considerar que toda eleição tem surpresas, né? A gente sempre acompanha. Sim. Vamos lembrar, por exemplo, a eleição de 2018, quando ninguém esperava que o Requião fosse ficar fora do Senado. Na reta final aparece um candidato lá que ninguém sabia quem era, o Ariovisto, né? E de repente derrubou o Requião. Toda eleição tem, né? Agora, a gente costuma dizer, mas houve uma renovação de percentual X, de 40 não sei quanto, 50... Aí eu questiono muito essas renovações, né? Quer dizer, renovação de pessoas, de nomes, para mim não é renovação. O grande problema é que na política brasileira não tem tido renovação de ideias, né? E nenhuma das casas legislativas, né? E, quer dizer, ou no nível municipal, no estadual, ou no federal. E se você analisar bem ao longo dos anos, você vai ver que a qualidade da representação nossa parlamentar, ela vem caindo. Sim. Às vezes cai quantitativamente, né? Mas o mais grave é que tem caído qualitativamente. Tem caído muito. E aí preocupa. E quer dizer, então está tudo nivelado por baixo, entendeu? E agora, essas surpresas tem. O processo eleitoral é complicado e particularmente agora, esse ano, com esse financiamento público de campanha, os fundos partidários, as cúpulas partidárias acabaram centralizando todo o dinheiro e muitos candidatos ficaram sem possibilidade de fazer, de ter como financiar suas campanhas. Aí, naturalmente, alguns nomes carimbados, como você disse, sim, talvez até por fadiga, né? Eu clonei esse termo, você sabe disso, né? Chega até por fadiga. Essas pessoas acabam vai se esvaindo os votos. Sim. Por exemplo, vamos citar aqui sem nenhuma ofensa ao doutor Batista, que pessoalmente é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa sensacional. Mas o doutor Batista se elegeu várias vezes, algumas vezes para vereador, se reelegeu deputado, muito com voto de gratidão.
Só que esse voto de gratidão, com o tempo, ele vai desaparecendo, né? As pessoas que são gratas vão morrendo, vão ficando fora de combate, vão perdendo a influência sobre os seus familiares, porque tinha muito disso, né? Antigamente a gente dizia que os candidatos da colônia japonesa tinham tantos votos porque a colônia garantia. Sim, hoje não garante mais. Não é mais assim. Hoje o eleitor não tá mais assim, né? Você pode até ouvir uma orientação, um filho ouvir a orientação do pai, um conselho, um pedido, mas nem sempre ele vai seguir a cabeça dele. Quer dizer, isso de certa forma não deixa de ser bom e de ser ótimo, né? A única coisa que eu lamento é que a estrutura partidária hoje não é voltada a essa qualificação daquele que quer ascender a vida pública. Pois é. Infelizmente. E aí você vê, na hora que chega a escolha dos candidatos, os partidos pegando a laço. Tem que cumprir cota aqui, cota ali. E aí pega candidatos a laço. Você quer ser candidato? O cara, vem cá, você vai ser candidato. E às vezes o cara não tem voto nenhum. E aí isso acaba qualificando o partido e até legalizando essa concentração do fundo eleitoral para aqueles que estão ali, né? Você pode ver que os cabeças que estão no comando das estruturas partidárias, eles caia um pouco a votação, mas eles estão sempre se reelegendo e tal. Aqueles que ficam fora por uma razão ou por outra têm maior dificuldade. Mas o processo de você ver os chamados políticos carimbados ficar fora de determinada eleição, eu acho que ele é normal. Ele vem acontecendo ao longo do tempo. Foi em 2018, mesmo, né? Foi agora. Quem podia imaginar, por exemplo, que o Álvaro Dias, que está aí há tantos anos, fosse ficar fora, ficou em terceiro. Em terceiro, né? Isso chamou atenção. Chamou atenção. Perdeu para o Paulo Martins, que é um comentarista político, entre aspas, de televisão, foi no passado do grupo Paulo Pimentel, mas é uma figura absolutamente inexpressiva. Né? Então, é uma situação e acabou assim... ficando na frente do Álvaro, porque gostemos ou não, o Álvaro está aí há tanto tempo, mas é um político antigo, que já você imaginava que tinha uma base. História, né? E, de repente, encerra a carreira dessa maneira humilhante, porque encerra, né? Não tem mais para onde ir. Acho difícil ele retornar aí à ativa, mas a gente vê essas situações realmente teve, assim, chamou atenção dessa vez. Mas, Adriano, eu faço para você esse mesmo questionamento. Você tem essa leitura também? Como é que você vê essa renovação, entre aspas, aí, pensando da saída desse pessoal tão tradicional, assim, da política paranaense? Então, Walter, ouvintes, Messias, primeiro eu acho que a gente tem que louvar o dia de domingo, né? Domingo passado. Sim. Que, pelo menos a minha, eu tinha uma expectativa um pouco tensa para o dia do domingo, o domingo como um todo, né? A gente achou que pudesse ter uns entrevistas por aí. Felizmente, transcorreu tudo bem, tudo tranquilo, apenas com fatos isolados, como é da história das eleições do Brasil mesmo, fatos isolados, mas, no geral, as eleições ocorreram muito bem, com tranquilidade, o eleitor pôde comparecer às urnas, cumprir lá o seu dever cívico, cidadão, de exercer democraticamente o seu voto. Com relação ao parlamento, eu vejo isso, que eu concordo com o Messias, que puxar um extrato simplesmente de que assim, renovou X% ou não renovou X% é uma leitura muito rasa, muito simples, porque lá quando a gente pega um nome novo, às vezes não é novo, vem de uma família. É muito comum aqui na nossa Assembleia Legislativa do Paraná a renovação de famílias, de netos, filhos de netos, bisnetos. Tem nome que nunca saiu do painel eletrônico. Pois é. O CPF trocou. O sobrenome nunca trocou. Está lá sempre. Tem uma vaga cativa lá. Vários sobrenomes. Assim. São muitos filhos que são eleitos e reeleitos para a Assembleia Legislativa. É uma cultura aqui do Paraná e do Brasil como um todo, essa manutenção. E para a Câmara Federal a mesma coisa. Mas eu já começo a entrar um pouquinho na análise do voto em si. E eu vejo que o voto este ano, da minha percepção, ele aconteceu de maneira um pouco diferenciada, o voto para o Legislativo. Era comum, em outros tempos, o eleitor fazer a escolha dos candidatos aleatoriamente. Eu quero que um deputado estadual da minha região, eu quero um deputado federal de tal segmento, o governador é esse, o presidente é aquele. Agora, a minha percepção é que nessa disputa polarizada da presidência da República, com dois candidatos muito bem votados e com grupos muito separados, o eleitor escolheu primeiro o presidente e depois ele escolheu um parlamentar, seja deputado estadual ou federal, da linhagem do presidente, seja
do atual presidente Jair Bolsonaro ou do grupo do ex-presidente Lula. Me parece, olhando os nomes eleitos e as chapas ao qual eles pertenciam, muito alinhamento. E, por outro lado, você vê partidos que ficaram um pouco afastados dessa disputa, eles ficaram bem pouco votos. Isso pode ter afetado, inclusive, o ex-senador Álvaro Dias na disputa. É porque, na verdade, o Álvaro não sabia de que lado que ele estava, né? Então. Ele estava... como o eleitor, nessa minha análise, o eleitor fez análise, fez escolha a partir do voto de presidente, ele não escolheu o Álvaro. Exatamente. Né? Ele não tinha alinhamento com nenhum presidente. E se nós puxarmos nomes importantes da política com relação ao governo do Estado, o próprio Beto Richa, que tem todo um histórico aí que pode ter levado ele a poucos votos, mas também não se alinhou com nenhum presidente. Ele não tinha na sua publicidade nenhum presidente. Então, quando o eleitor fez esse movimento de primeiro eu escolhi o presidente e agora eu vou escolher um deputado, eu quero um deputado que esteja com o meu presidente. No caso do Beto, você me permite interromper? Claro. No caso do Beto, que ele foi governador 2 vezes, né? Filho do senador Zé Richa, de uma família muito tradicional na política. Aí, de repente, ele se lança, depois de todos aqueles problemas que ele teve. Mas o que aconteceu com o Beto? Ele simplesmente desapareceu. Ele fez uma campanha envergonhada. Você não via ele aparecer na televisão. Eu nem sabia que ele estava concorrendo, fiquei sabendo nos últimos dias. Ele não se expôs em nenhum momento, não sei se por constrangimento, é possível até que seja, ou por medo de ser hostilizado em algum lugar, né, por tudo aquilo que a gente viu acontecer com ele. O fato é que ele simplesmente desapareceu. Ele fez uma campanha nas sombras. Não teve visibilidade absolutamente nenhuma. Quer dizer, por pior que tenha sido os problemas que ele tenha passado, ele foi governador do Estado 2 vezes. No primeiro mandato para o segundo, ele se elegeu, acho que foi no primeiro turno, né? Nos dois. Nos dois. Então, como é que você explica isso, um político que tem esse sucesso todo nas urnas, que chegou até a ser cogitado, a ser candidato a presidente da República, e de repente ele desaparece desse jeito, ficou como suplente, está condicionado a assumir ou não, né? Está esperando que o TSE valide aquela decisão do TRE de anular os votos do Juscelito Canto. Do Juscelito Canto, o ex-prefeito de Ponta Grossa, para ele assumir. Mas você que está na Câmara há muito tempo, você sabe a fragilidade, a vulnerabilidade do suplente quando ele assume. Ele não se sente dono do mandato, né? Porque uma hora ou outra, para dar uma reversão, os recursos continuam, aí ele tem que sair. Então, o suplente, olha, ele assume com a firmeza de um palanque de banhado, né? E se o Beto vier a assumir, vai ser mais ou menos isso, né? Mas olha, a gente observando essa forma, como a gente viu, políticos tradicionais agora ficando fora né, de conseguir o intento que era o voto, né? A gente vê partidos tradicionais que se esfacelaram no caminho, PSDB, até o próprio MDB também, como diria lá o Requião, né? O MDB velho de guerra, perdeu muito a sua representação. Aliás, o Requião também foi outro candidato, né? Tradicional, que pela segunda vez consecutiva não conseguiu se reeleger, né? E Palácio do Iguaçu tem outro lá. Se me permite, Walter, essa questão dos partidos do PSDB e do MDB, eu acho que ela corrobora naquilo que eu falei na questão dos eleitos, dos deputados eleitos. Quem recebeu muito voto foi quem estava muito alinhado com os presidentes mais bem votados. O MDB tinha candidatura própria, o PDT tinha candidatura própria, mas o próprio PDT também deu uma encolhida grande. Sim. Encolhida grande é meio contraditório, mas é isso. Né? É verdade. Mas então, e fortaleceram os partidos muito alinhados com os presidentes mais fortes, que estão disputando a eleição ainda. Sim, eu não sei se eu faço uma leitura equivocada, mas a leitura que eu faço é que, na verdade, eu vejo essa eleição agora de 2022 como o segundo turno de 2018. Por que eu falo isso? Porque a gente viu naquele movimento que teve em 2018, dessa ascendência desse viés tradicional, sabe? E agora ele vem também, sabe? Parece que uma onda, vamos usar o termo meio equivocado, pode ser, esse meio que de direita, meio tradicional, aquele foco de família, propriedade. Isso aí que a gente chama atenção. E
Messias, você que é o especialista do efêmero, você acredita que esse é um momento político, é um momento efêmero, essa revolta dos conservadores? Você acha que isso veio para ficar? Como é que você lê essa história desse movimento? Para ficar, não. O que eu acho é o seguinte, que o Brasil, e aí nisso eu acho que as oposições têm muita culpa, né? Porque o que aconteceu de 2018 para cá? Priorizou-se essa pauta de costumes e se deixou de lado, se negligenciou a pauta econômica e social. Você não, quer dizer, então, você pega uma eleição de presidente, o que está no topo é a pauta de costume, quer dizer, não se discute a miséria, o avanço da miséria, a fome que está crescendo. Você passa em qualquer rua de uma cidade de porte médio ou grande, o que você vê a população de rua crescendo, gente dormindo nas calçadas, dormindo nas marquises, quando encontra marquises para dormir, né? Então você vê, quer dizer, é uma tragédia social, nós estamos vivendo. E você não viu, aí a gente tem que fazer uma crítica também ao próprio candidato Lula do PT, a puxar essa discussão da pauta social e da pauta econômica, e aí se sobreveiu, então, sobressaiu a pauta de costumes. Claro que é importante você discutir essa questão do aborto, é importante você discutir a questão da homossexualidade, a questão de comportamento, é importante, mas não é o foro ideal. Eu não acho que uma eleição presidencial é o foro ideal. O momento é de discussão de pautas econômicas e sociais dos candidatos, mostrar para o país, sinalizar pelo menos o que pretende fazer para tirar o país dessa crise social terrível. Quer dizer, nós estamos vivendo uma tragédia, uma verdadeira tragédia social. E aí, de vez em quando, às vezes até eu fico um pouco, até me irrita, por exemplo, essas pesquisas, essas noticiários que falam, não, cresceu o nível de emprego não sei quanto, esse mês tivemos não sei quantos empregos. Quer dizer, mas e daí? Quem que beneficiou isso? A gente tem e aí você não vê, por exemplo, quando você fala, cresceu o número de empregos, você não vê a rotatividade. Mas quantos empregos criou e quantos empregos se extinguiu? Para que um entrasse no mercado, quantos foram demitidos, quantos saíram? Ninguém questiona, por exemplo, a questão da massa salarial, que simplesmente encolheu muito, né? Murchou, achatou a massa salarial. Até a gente estava conversando então, antes, né, Messias, a respeito para completar o raciocínio, eu ando muito, por exemplo, aborrecido e com os próprios partidos progressistas de esquerda que não discute a pauta social e econômica. Praticamente deixou correr solto a pauta de costumes, correr nessa eleição. E aí o povo, que é conservador, né? Sei lá se esse é o termo correto, aí o povo acaba se deixando levar por esse discurso. Não, fulano de tal, ele não merece porque ele é a favor do aborto, o outro porque defende as religiões de matriz africana. Isso não faz sentido num país tão carente, com uma situação social tão grave, sabe? Eu acho que houve muita negligência. Eu espero que agora no segundo turno, eu não espero nada diferente, por exemplo, do atual presidente, que essa é a discussão dele, a linha de raciocínio dele, a pauta dele é a pauta de costumes. Então não espere que ele eventualmente vai para tentar contrapor, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas você pode ver que são todos, não tem política pública de Estado, nada para mudar a realidade. São remendos, é o que está acontecendo aí. Não, vamos dar uma ajuda aqui, outra ali, né? Baixei a gasolina. Mas e daí? Baixou a gasolina, mas não mudou a política, a tal da política de paridade. Então, isso significa que fechou a urna, acabou. A gasolina volta a subir, o óleo diesel volta a subir, o álcool. Aliás, era para ter subido essa semana a gasolina e a gente está forçando justamente uma situação de manter o combustível abaixo do valor de mercado. Não que alguém queira que o valor dos combustíveis suba, porque tudo está atrelado, mas o que acontece, Messias, e você coloca muito bem, é que a gente saiu de uma pauta mais, vamos dizer assim, mais social mesmo, né? Pensando na questão da geração de emprego, de inflação, que nós estamos aí com uma inflação alta, desemprego alto, e para não falar ainda dos empregos precarizados, onde a massa salarial baixou demais. E, aliás, é até uma situação que a gente estava questionando, que daí a gente vai falar na sequência, inclusive, da questão do resultado das pesquisas, que deram assim, uma certa disparidade no final, aí, a gente falando de presidência da República, né? Porque justamente
às vezes até mesmo o critério que eles utilizaram de massa salarial, que pegou do último censo de 2013. Isso mudou muito nos últimos anos e isso acaba causando problemas. Mas meus amigos e minhas amigas, falem conosco. Mande aqui o seu recado, o seu comentário, a sua pergunta aqui no WhatsApp. Aliás, tem aqui uma mensagenzinha aqui deixa eu ver aqui, da Maria Salvalage. Boa noite, doutor Walter, senhores Messias, Adriano e ouvintes da Rádio Colmeia. Aqui é Maria Salvalage e o Carlos. Muito obrigado, Maria e Carlos, pela audiência. Estamos acompanhando o programa e, como sempre, gostando muito. Boa fala do senhor Messias. O importante na política é renovação de ideias. Um grande abraço a todos. E é verdade. Chama a atenção justamente isso, né, Messias? E você estava observando isso. Mudaram sim as pessoas, mas as ideias, não houve uma renovação. E aí a impressão que dá é que houve uma renovação nesse aspecto de uma pauta moral totalmente inadequada, vamos dizer assim, para a nossa realidade e a gente vivenciando situações graves. Newton César, temos uma música aí? Tá? Vamos sair agora, tomar uma água, já voltamos. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio
Estamos de volta, são 19h36, Papo Cidadão Entrevista. Uma forma simples e descontraída de falar de fé, política, direito, cidadania. E hoje a gente está falando aí sobre o processo eleitoral, o primeiro turno, as expectativas agora para o segundo turno aqui para presidente da República. E eu estou hoje com a presença de dois amigos ilustres, Messias Mendes, que é jornalista, e o Adriano Marchiotto, que é analista político. Quero mandar um grande abraço para os nossos amigos lá de Paissandu, um grande abraço, Iguatemi, lá o José Marcos, a Maria Alice, que com certeza estão conosco. E já a gente está recebendo aqui vários recadinhos, sabe? A Salete manda: olá pessoal, boa noite. Enquanto o dia semeia sonhos, a noite rega a esperança. Mensagem bonita, muito obrigado, Salete, pela sua participação. Nós temos aqui a Flávia de Nova Esperança. Mas na época do PT sempre tinham pedintes que empobreceram as cidades e as ruas da cidade. Estão falando mal e se esquecendo de que este governo teve 2 anos de pandemia. É verdade, Maria Salete, a gente teve aí 2 anos de pandemia muito difíceis, a economia foi numa situação, por um caminho triste também, né? A gente está vivenciando isso agora e a gente tem que enfrentar. E nada melhor do que aqui nesse meio, na rádio, a gente trazer discussão e com pessoas tão capacitadas, tão bem informadas para a gente fazer essa discussão. E a gente estava falando aqui, Adriano, inclusive, a questão do resultado das pesquisas, né? Que a gente ficou meio surpreso, né? Com os resultados das pesquisas, porque a gente vê um certo desacerto, vamos dizer assim, dos institutos, chegaram a anunciar, inclusive, que o Lula venceria no primeiro turno. Isso não só não aconteceu, né, como o Bolsonaro ele cresceu ali e a diferença que eles previam bem maior ficou em 6%. Né? Aqui dá para fazer, eu ouvi tanta coisa já a respeito, o que você atribui de repente, vamos dizer assim, entre aspas, esse erro na pesquisa? O que você acha que aconteceu aí nessa história? Com relação a pesquisas, eu penso que nós nunca devemos olhar o número final que aparece. E nós temos que olhar sempre o gráfico, como que o gráfico vem se comportando. Como ele se comportou, né? Ele vem se comportando. E aí você começa a analisar as candidaturas. Então nós víamos que o ex-presidente Lula largou nas primeiras pesquisas uma intenção de voto alta e finalizou com intenção de voto alta. Ali mais ou menos com o que estavam divulgando nas pesquisas. E nós vimos que nas últimas 2 semanas, talvez até na última semana, se intensificou o movimento nos dois de baixo, o terceiro e quarto colocados nas pesquisas. Nós vimos claramente que o candidato Ciro Gomes e a candidata Simone Tebet estavam em movimentação, não estavam parados. Sim. Como lá em cima estavam o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Parecia que já tinha uma votação consolidada. Sim. Então eu analiso de que na última semana, nos últimos dias, sobretudo após o debate da Rede Globo, pode ter havido uma migração da intenção de votos daqueles candidatos, Simone Tebet e Ciro Gomes, para o candidato Jair Bolsonaro. Porque quando saiu a possibilidade do ex-presidente Lula vencer em primeiro turno, eu acho que foi esse o recado. Por exemplo, eu acho que esse recado assim de não vai ser interessante se ele vencer no primeiro turno. Pode ser uma possibilidade de um fortalecimento muito grande, que quem entra eleito em primeiro turno, ele tem uma chancela maior da população. E me parece que o eleitor sentiu essa necessidade, passar esse recado. Nós queremos prorrogar essa eleição. Sim. Tá certo que matematicamente, quando você migra do quarto, do terceiro para o segundo, não interfere lá no primeiro turno. Mas eu acredito que o debate da Rede Globo na quinta-feira, ele influenciou naquele que estava movimentando ali nas candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet para tirar o voto deles e partir para outro, não foram para o ex-presidente Lula. Eu acredito que no debate da quinta-feira afetou, de certa forma, a candidatura. Então, por isso, as pesquisas não retrataram fielmente o que foi o resultado final. Você acha que essa migração do Ciro Gomes foi justamente em razão da fala dele? Eu acho que foi da relação do comportamento, sim, uma opinião que eu estou dando, do comportamento do ex-presidente Lula diante do candidato Kelmon. Eu acho que ali teve uma divergência, e o eleitor bolsonarista, que é muito atuante nas redes sociais, ele conseguiu captar essa fragilidade do ex-presidente Lula, esse desequilíbrio, esse momento, né, que ele teve ali, e conseguiu trabalhar muito bem a sexta e o sábado nessa questão. E eu acho que ali conseguiu movimentar a votação. Os eleitores se movimentaram. O que parecia
até 15 dias, uma eleição já definida, uma eleição estagnada, parada, houve movimentação na última semana e muito forte na sexta-feira e no sábado, que culminou com a eleição no domingo. Essa é a análise que eu faço. Então, eu não desacredito das pesquisas, acho que pode ter alguma correlação, uma falha ali na questão da captação de cada grupo, tanto seja grupo etário, seja grupo da questão de renda. Isso aí pode ter algum problema na montagem desses grupos. Mas, no todo, eu não acredito que haja má fé, e sim alguma coisa que está comprometendo, inclusive o movimento do eleitor no último dia, na última hora. Eu até estava conversando um pouco antes com o Messias, que a gente, assim, saindo um pouco da área da política, mas entrando na área assim, da propaganda, do marketing, eu até estava comentando com ele um caso que sempre que você vai numa formação que trata de marketing, o pessoal comenta, que é o caso da Pepsi Cola nos Estados Unidos. A Pepsi, numa certa oportunidade lá, inventou de lançar um sabor novo. Colocou lá um sabor novo e fez uma pesquisa de opinião, onde as pessoas experimentavam o refrigerante e diziam se gostavam ou não, e esmagadoramente a população gostou do novo refrigerante. E eles simplesmente mudaram da noite para o dia, fizeram um marketing medonho. 6 meses depois, o presidente da Pepsi foi na televisão pedir desculpas e dizer que eles iam passar a fabricar o refrigerante antigo porque eles tinham caído em mais de 90% a venda de refrigerantes. Aí eu questiono, o que leva o cidadão experimentar uma coisa e falar que gostou se não gostou? Então, assim, a gente vê a pesquisa de opinião, ela é claro que ela tem critérios técnicos, né? No caso desse, por exemplo, né? Você vê aí a questão da faixa salarial, do grau de instrução, tem uma série de critérios técnicos que são utilizados para você fazer uma pesquisa. Mas você usa muito, inclusive, o próprio censo demográfico, que o nosso último foi 2013, sabe? Então, assim, até que ponto... A base está totalmente defasada. Messias, até que ponto isso também não influenciou? Você pegar um dado do censo, que, aliás, não queria nem se refazer agora o censo, que começou a fazer esse ano novamente, não queriam fazer. Até que ponto você acredita que essa questão aí, de que houve essa migração, inclusive de faixa salarial, isso influenciou no resultado da pesquisa? Não, eu acho que o que mais influenciou, e até tinha o Mauro Paulino, né, que é um dos fundadores, durante muito tempo diretor do Datafolha, ele estava fazendo a seguinte observação, que eu acho que é procedente, né? Porque já na sexta-feira, porque as pesquisas todas foram até sexta-feira, só teve uma ou duas que foi divulgada no sábado. Então o retrato daquele momento dizia uma coisa, mas os institutos já haviam detectado um movimento silencioso de eleitores que não diziam, inclusive os pesquisadores tiveram dificuldade de obter respostas, porque não dizia para quem ia votar. Existia, além da indecisão, o chamado voto envergonhado, né? Cara, não vou votar em fulano, eu quero votar em fulano, mas ele acaba não declinando em quem vai votar. E esse eleitor, e muitos indecisos também, ele acaba decidindo no sábado. Às vezes até muitos decidem a caminho da urna. Aí não tem como o Instituto detectar isso, né? Porque o Instituto parte de uma base de dados que ele já tem, né? E com base no retrato daquele dia. E aí o eleitor muda de última hora. Tanto é que os institutos, até que não erraram muito para presidente, porque era até previsível, né? Esse crescimento de última hora do Bolsonaro. E o Lula estava estabilizado entre 50 e 48, acabou ficando 48 ponto qualquer coisa. Mas eu acho que o grande problema, o grande erro dos institutos foi nas eleições de governador e senador. De deputado é difícil, porque nas proporcionais é muito complicado para você. Não tem precisão essa pesquisa, né? Mas nas majoritárias, por exemplo, senador e governador, isso é possível. E eles erraram feio para governador e para senador em vários estados, né? Esse é o problema, a grande dificuldade. E também tem o detalhe, é que o eleitor, ele parece que ele não estava muito ligado na eleição de governador, então ele estava distante, ele não estava muito aí. Aí os institutos também esbarraram numa dificuldade muito grande de aferir a posição do... Se ele não estava nem aí, muitos nem sabiam em quem ia votar, na última hora não sabiam em quem ia votar para deputados, né? Aí teve que pegar a colinha de última hora, e para senador também, muitos não sabiam quem vai votar. Até porque, no caso do Paraná, as opções não eram lá grande coisa, né? E em vários lugares, né?
Então houve essa surpresa. Acho que o grande erro foi para governador e para senador. Embora em alguns estados, no caso do Paraná, estava visível, né, que não tinha adversário, o Ratinho não tinha, né? Mas agora para presidente, eu acho que eles não erraram muito, não. Estava dentro da previsão esse crescimento de última hora do Bolsonaro, que os institutos desconfiavam, intuíam que ia acontecer alguma mudança, porque o movimento do eleitorado silencioso conduzia a isso, né? E então estava dentro do esperado, né? E tanto é que ia falar, não, o Lula pode ganhar ou pode. Nenhum instituto afirmou que o Lula ganharia no primeiro turno. Que poderia ganhar. E realmente a diferença foi pequena, 1,6, parece que foi a distância dele para chegar. Para ele fechar no primeiro turno, né? Então, na distância, eu acho que não foi tão grande assim. Os institutos não perderam credibilidade, apesar de que realmente, né, a gente viu... Estão apanhando muito. Mas eu cheguei a ver algumas frustrações que eu até... Eu reputo assim que eu não consigo entender, que eu vi uma manifestação, não sei se foi em Guarapuava, um pessoal fazer uma manifestação de rua lá, contrária ao resultado, porque eles acreditavam que o Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. Então, não sei. Acho que a questão das fake news, os desencontros, né, de informação são tamanhas que a cabeça do eleitor às vezes fica meio aí, como diria... Para completar isso aí, essa crença do que o próprio Bolsonaro, a própria campanha do Bolsonaro começou a acreditar que ia ganhar no primeiro turno por causa da movimentação de rua. Que onde ele ia, aquela multidão. Então tem uma justificativa. Mas só que os próprios institutos de pesquisa dizem que isso não conta. Não conta, isso não entra na pesquisa. Aquela movimentação. Não significa que aquela massa que está ali, ela não é que ela seja insignificante, mas ela não é determinante, o peso é muito pequeno. Então há um contraponto também, porque onde o Lula ia tinha uma multidão, então multidão por multidão. Então eu acho que a base, a análise de muitos partiram daí. E mesmo eleitores do Lula, apesar do PT, achavam que não vai ganhar no primeiro turno, porque olha a multidão de gente. E isso não serve como referência para análise de pesquisa. Quando cada um fica preso no seu mundo, ele tem dificuldade de ver o mundo como um todo. Exatamente isso. Né? E aí fica esse jogo, né? De tentar vender uma ideia que é do meu mundo. E às vezes a gente fica naquela ansiedade, né? E qualquer coisa que vem, assim, você quer justificar aquilo que você quer que aconteça. E aí você tem esse desvirtuamento. Porque aí tem uma diferença grande entre o teu desejo e a realidade. Pois né? Então, e a gente tenta justificar depois, né, a nossa crença ou a nossa vontade, com aí, às vezes, até desvirtuando totalmente. Mas, meu amigo, minha amiga, fale conosco, mande o seu recado e o seu comentário. Aliás, temos vários recados aqui. Eu queria ler, inclusive, um questionamento aqui, Messias, do Clodoaldo. Clodoaldo, que era da paróquia Santo Expedito. Um grande abraço, Clodoaldo, que sempre está conosco, inclusive na parte técnica. A pergunta dele vai para os entrevistados Messias Mendes e Maquioto. Para Maringá e região, os nomes eleitos à Câmara Federal indicam um ganho? Ficamos no mesmo ou pioramos? O que você acha, Adriano? Acho que fica no mesmo, são 3 políticos já de longa trajetória, né? O deputado federal Ricardo Barros, o deputado NVR, o deputado Nishimori já tem longa trajetória, e o deputado Sargento Faur, que é de segundo mandato, bem nessa linha de que muitos foram eleitos e reeleitos para a Câmara Federal. Então não muda muito a relação de Maringá com Brasília, não. Principalmente o deputado Ricardo Barros, deputado do NVR, eles têm uma relação muito próxima com a cidade também. Então, eles têm uma boa atuação em Brasília e também uma boa atuação local. Eu avalio a atuação deles assim, que eles são bons de Brasília, são deputados expoentes lá, pertencem ao grupo dos 100 cabeças, ambos, e aqui na cidade eles são bem presentes também, na cidade, na região como um todo. E os outros 2 têm pautas mais definidas, né? O deputado Sargento Faur, uma pauta da segurança, e aí uma questão nacional, e o deputado Nishimori, a questão dos imigrantes da colônia, coordena o grupo de trabalho Brasil-Japão. Então ele tem essa atuação, questão do agronegócio, atuação nessa linha, área, mais nessa linha. Então não vai mudar muita coisa, inclusive com qualquer que seja o presidente eleito. Eu acho que os deputados federais de Maringá continuarão tendo atuação como sempre tiveram. Eu acho que não muda nada, né? Quer dizer, desses que se reelegeram, porque não podemos dizer que elegeu ninguém, os que foram se reelegeram, né? Com exceção do deputado Faur, que tem um discurso assim bem radical mesmo na área de segurança e de confrontação mesmo à questão da esquerda ao Lula, talvez ele vai ficar como uma oposição barulhenta na Câmara. Com relação aos outros, ao Ricardo, ao Nishimori e ao Enio,
O Enio já é do grupo do Lula. Se der Lula, não vai, né, ter... E se der Bolsonaro, o Ricardo já está ali, o outro já está ali. E se der Lula, os dois vão acabar se achegando ao Lula, como a gente conhece a trajetória de todos eles, né? Pois é. Que pelo menos a gente tem que respeitar a coerência, né? Não importa quem seja o governo, eu sou governo, fim de conversa, né? É aí é que tá, muito né? coerente. Então eu acho que realmente não muda nada. É. Pois é. Mas o pessoal está prestigiando, mandando várias mensagens. Nós temos uma mensagem aqui da Claudete, aqui de Maringá. Boa noite. Deveríamos ter uma política com projetos para capacitar as pessoas para o mercado de trabalho, projetos sociais para ajudar a família brasileira a melhorar sua condição econômica e social. Exatamente isso, Claudete. A gente gostaria que a gente tivesse tido, né, Messias, Adriano, um debate de ideias, né? A gente está tão carente de tantas áreas, na área social, na educação, na cultura, não é diferente. Sabe, a gente viu aí uma afronta à cultura de forma geral, problemas aí, inclusive, com o mercado internacional. O Brasil se queimou, vamos dizer assim, demais na política internacional, e a gente esperava que a gente tivesse, nesse momento, um debate mais qualificado, que infelizmente não veio. Mas como nós estamos aqui já nos 10 minutos finais do programa, eu queria saber de vocês a respeito desse momento agora e a expectativa que a gente tem nesse segundo termo. Porque veja só, ontem saiu uma pesquisa que deu lá a seguinte votação: 51% para o Lula e 43% para o Bolsonaro. Esse aqui dos votos totais. Do voto válido, 55% para o Lula, 45% dos votos válidos para o Bolsonaro. Hoje saiu uma pesquisa da Quest que deu basicamente o mesmo percentual, 54-46%. Tá? Então, Lula tem uma vantagem, teoricamente, aqui, para essas duas pesquisas, de 9% a 10%. Considerando esses apoios todos que estão sendo fechados nos últimos dias, o Lula fechando com Ciro Gomes, com a Tebet, o Bolsonaro com parte do PSDB, MDB, fechando esses apoios importantes aí em Minas e São Paulo. Adriano, qual que é a leitura que você faz para esses próximos dias? O que você espera, de repente, aqui? O que vai sendo acomodado daqui até o próximo... daqui 3 semanas aí para a eleição, 4 semanas. Eu tenho esperança de que os próximos dias o Brasil seja discutido. O Brasil como um todo. Políticas, e né? que nós, eleitores aqui embaixo, possamos olhar para os candidatos e vê-los a partir da presidência da República. E sairmos desse chamado pânico moral que nós estamos estamos enfiados, né, nessa questão de discutir assuntos que não têm nenhuma relação com a cadeira da presidência da República. E eles estão tomando muito o nosso tempo, muito das nossas energias. E discutirmos, eu tenho esperança que nós possamos avançar nesse sentido, e espero também que as candidaturas proponham isso, de que nós possamos discutir o Brasil, para que nós possamos ter projetos e nós consigamos visualizar o que Brasil nós teremos adiante, qualquer que seja dos candidatos, a partir do momento que eles apresentem suas propostas. Né? E que nós, então, consigamos sair. Eu conclamo aqui os ouvintes da Colmeia, as pessoas que têm acesso a esse programa, saia dessa disputa do jogo do pânico moral. Não replique esses posts que só difamam, só depreciam pessoas nos grupos de família. Para com isso. Para com ficar jogando imagenzinha, figurinha lá, simplesmente depreciando o outro candidato que você não tem apreço. Faça o seguinte exercício, você como bom cristão, escolha uma boa proposta do seu candidato e poste lá no grupo. Escolha, vai lá e encontra uma boa proposta do seu candidato. A gente não vê isso, né? As propostas, né? E vai lá e poste no grupo da família e defenda a sua proposta. Se chegar uma proposta de qualquer candidato no grupo da minha família, eu vou discutir ela. Enquanto continuar chegando figurinha, vídeo de mau gosto, piadinha depreciativa, eu não vou comentar e vou passar a ter manter uma certa distância de pessoas que têm uma atuação dessa maneira. Pois é. Eu acho que isso tem irritado não só a mim, mas a muitas pessoas. Pois é. Então, é o momento de nós, cristãos, olharmos para a nossa atuação política e ver como nós estamos tratando esse processo eleitoral. Nós, cristãos católicos, como que estamos tratando esse processo eleitoral, Walter? Com que apreço a gente está tendo para o processo? Ou a gente está sendo simplesmente um instrumento de todo esse lixo produzido pelas candidaturas e nós aqui embaixo reproduzindo? Então, essa reflexão que eu faço, e tenho esperança de que tenhamos os próximos 24 dias melhores do que foram os últimos 60. Joia.
Messias, e nessa mesma linha, o que você espera agora? A gente já está nos últimos 4 minutos aqui do programa. O que você poderia falar? A minha expectativa é que, isso que o Marchiotto disse, né? É que se discuta o Brasil, né? E que se esqueça um pouco essa pauta de costumes, que isso não é o momento, isso pode ser discutido em outros foros, em outros momentos. É o momento de você discutir o país economicamente, a questão social. Porque o que está angustiando mesmo é você imaginar que essa situação social está se agravando, e aí nós vamos ter, a partir do ano que vem, seja quem for o presidente, vamos ter um país com sérios problemas de recursos, com déficit, né? Porque houve um descontrole total nos gastos públicos esse ano, principalmente investindo na questão eleitoral, medidas eleitoreiras para poder causar impacto. Isso é muito ruim, porque se o presidente, por exemplo, se reelege, aí vai ver lá na frente que tudo isso teve um efeito bumerangue, né? Você jogou e veio exatamente para cima de você, né? E se for o outro, se for o Lula, vai ter muita dificuldade para como é que você vai arrumar essas contas, como é que você vai ter recursos para poder bancar programas sociais, políticas públicas que tem que ser de Estado, tem que parar com esse negócio de política pública de governo, que é política pública que começa hoje e termina amanhã, tem que ser política pública de Estado. Não importa com que nome, se é Bolsa Família, se é auxílio, o nome isso é o de menos, entendeu? E eu espero que seja pelo menos, a minha expectativa, é que seja um debate minimamente civilizado, e que transforme o púlpito ali, a discussão, os palanques, em fóruns de discussão e não de octógono, né? Porque num determinado momento da campanha dá a impressão que nós não estamos assistindo uma campanha eleitoral, e sim uma luta de UFC, né? Isso é um absurdo, né? Certo. Inclusive nós aqui embaixo, né? Exatamente. Porque isso reflete, né? E começa lá em cima, reflete na violência, que você está vendo quase todo dia violência, agressão. Quer dizer, isso eu que acompanho a eleição há tantos anos, né? Eu nunca vi uma situação como essa, uma campanha tão tensa e tão agressiva, de tanta agressividade como essa. Sim, a campanha ela foi tão tensa que você praticamente não viu o que você via nos anos passados, que, por exemplo, a propaganda em veículos. Você não viu. A gente não viu, sabe, propagandas, as pessoas se expondo, as pessoas temerosas na rua. Exatamente, mas, graças a Deus, a gente conseguiu passar por esse processo, um processo democrático, que é necessário para a sociedade. A gente conseguiu passar. Temos aí agora o segundo turno ainda ao final do mês. E como vocês, eu fico nessa expectativa de que a gente discuta pautas e espero que venha uma proposta explícita dos dois candidatos no que diz respeito à economia, às questões sociais. Tem muita coisa séria para ser discutida e nós sabemos que nós temos uma condição econômica assim que veio se fragilizando demais nos últimos tempos. O ano que vem vai ser um ano assim meio que de carestia. Seja lá quem assumir o governo federal vai ter que pisar no freio, rever as contas, porque até mesmo em razão da pandemia, ainda que atrasado, mas foi gasto um dinheiro razoável, né? Tentando injetar em dinheiro na economia, e a gente sabe que a gente não consegue sobreviver disso. Mas, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final desse nosso Papo Cidadão Entrevista. Eu agradeço muito, Adriano, muito obrigado a você. Obrigado, Messias. Obrigado a vocês que estão em casa e nos acompanharam nesse Papo Cidadão Entrevista. Agradeço a você, ouvinte, pela sintonia, ao Conselho de Leigos, a todos aqueles que estão aqui nos bastidores e que nos ajudaram a fazer esse programa. Agradeço a todos vocês e espero, no próximo programa, a gente já passado o período eleitoral, a gente fazer aqui um resumo, um resgate do que aconteceu e espero que a gente se veja, então, em breve, com muita saúde. Espero que você, ouvinte, tenha gostado do nosso programa. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Lembrando sempre que ser cristão também é ser cidadão. Um grande abraço, até lá. Newton César, vamos encerrar aí com uma música. Um grande abraço a todos.
triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Você acompanhou Papo Cidadão Entrevista, um programa do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Maringá. De volta na primeira quinta-feira do próximo mês. Papo Cidadão Entrevista, porque o mundo solidário é possível e necessário.